Vou convidar a palco Alberto Barreis, da SEAT, uma salva de palmas. Ana Sebreiro Gomes, do FMI. Cláudia Pimentel, do RFB. Gustavo Brigagão, advogado. Jaime Quezado, economista. Luís Eduardo Choiri, USP. E para moderar este painel, chama palco Vicente Nunes, do Público Brasil. Uma salva de palmas. Força. Olá, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a esse debate fundamental na questão tributária. A gente está fazendo esse debate hoje, depois de a Câmara no Brasil aprovar por unanimidade um fato histórico, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, o que dá mais ou menos uns 900 euros por mês, e criando uma tributação de 10% sobre os mais ricos do país, ou seja, uma justiça tributária. Agora ainda o projeto precisa ser aprovado pelo Senado Federal, que deve ocorrer em breve, para que essa justiça tributária passe a valer já a partir de janeiro de 2026. Bom, eu sou Vicente Nunes, eu sou editor-chefe do Público Brasil. Público Brasil é uma publicação do Jornal Público, escrita em português do Brasil para brasileiros que vivem em Portugal e na Europa, e para brasileiros que estão no Brasil e têm interesse em saber o que acontece por aqui e todas as partes do mundo. Bom, estamos aqui com os nossos convidados. O nosso tema de hoje é o imposto de renda mínima global. A gente sabe hoje que há uma movimentação grande dos capitais, as grandes corporações estão se deslocando para países onde a taxação é menor. A gente vê a Irlanda abrigando aí as grandes big techs e também os mais ricos se abrigando em paraísos fiscais. Portanto, esse tema é muito importante, uma vez que os estados, os governos hoje já não conseguem arrecadar o suficiente para manter o bem-estar social da população. Isso é muito visível aqui na Europa. A população e mesmo as empresas não aceitam em pagar mais impostos. Com isso, a qualidade dos serviços públicos cai. Então, como encontrar esse equilíbrio? O imposto de renda mínimo é uma saída para esse equilíbrio de manter a arrecadação e, ao mesmo tempo, garantir a prestação de serviços públicos à população. Eu vou pedir para os senhores, eu sei que esse termo é muito técnico, esse tema é muito técnico, mas que não falem para iniciados. A gente está transmitindo esse painel ao vivo, muita gente que tem interesse no tema, mas não conhece as especificidades, né? Muitos códigos e tal. Vamos falar dos pilar 1, pilar 2, e a gente não confundir aí com os pilares que dão sustentação às nossas casas e tal. Então, por favor, se puderem serem o mais simples possível na explicação e nos posicionamentos, isso vai funcionar muito para todos nós que estamos aqui e para todos que estão nos assistindo. Então, eu gostaria primeiro de dar a palavra a Ana Sebreiro Gomes. Alô? O Alberto vai falar primeiro? Ele vai ter prioridade? Então, vamos lá, Alberto. Alberto Barrier, do Centro Interamericano de Assuntos Tributários. Vamos falar um pouco a sua posição sobre esse imposto de renda mínimo global, por que é importante na sua avaliação, o que isso representa. Muito obrigado pelo convite. Vou falar portunhol. I should speak in English because I live in the US for the last 40 years, but quisiera hacer muy rápidamente esto. No, me va a ser muy difícil resumir y luego después de Teresa, muchas gracias a Brasil. Vengo de estar un poco en la reforma de Brasil por el cashback o el IVA-P, que lo habíamos puesto en el banco, porque yo trabajé en el BID. Ahora oculto que trabajé en el BID. Pero aquí están representados la seguridad social, etcétera, etcétera. Vamos a ir muy rápido. Lo primero, hay un poco de hype, un poco de too much con esto del Pilar 2.
Porque si nosotros miramos la recaudación, hay 3 impuestos, que son 3 pilares para confundir a todo el mundo, ¿no? Seguridad social, IVA y el sistema de impuesto a la renta. Seguridad social es directa, salario. IVA directo, consumo, renta, complicadísimo. La renta es un caleidoscopio. La puedo mirar interna externa, la puedo mirar inbound outbound, la puedo mirar renta persona y renta empresa. Y esto es, en renta empresa, donde tenemos una cuestión, no es la misma plata porque los productos brutos no son iguales, pero más o menos Guatemala recauda lo mismo que Alemania y que Suecia. Entonces está bien, las presiones fiscales no son iguales, pero en este impuesto están igualados, no en la plata. Entonces, mi primer problema es, el impuesto a la renta es un sistema, no es un impuesto, no es renta persona y renta. El segundo lugar, ya tiene, digamos, de madurez 100 años. El impuesto a la renta nació con Napoleón, yo no voy a ir, la segunda vez está justo la gente de Seguridad Ciudadana, lo pusieron en 1850 cuando se sacaron las Corn Law. No voy a perder el tiempo, pero estamos hablando de una parte pequeña de un impuesto que recauda muy poco y donde tenemos cierta uniformidad. Brasil, América Latina recauda 6 puntos, pero Brasil en el sistema de IVA y tributación indirecta recauda 12. Y hay otros que recaudan 11, como Argentina, y otros 9. En el impuesto a la renta de empresas todos recaudamos lo mismo, así que mal de muchos, consuelo de tontos. Sigamos a la segunda, para ver la importancia. Segunda, por favor. En la segunda, por favor, es otra cosa que todos los que son tributaristas... ¿Podemos pasar a la siguiente? Porque me dijeron que me la iban... Bien, muy fácil. Esta tampoco voy a demorar mucho porque si no, no llego a lo que quiero. Y es que, ¿cuáles son los desafíos del IR de sociedad, del IR de empresa? La primera, tenemos todo un sistema de elusión planificada que el BEPS, que es erosión de la base y shifting de possibilities, lo quiere hacer. No voy a explicar acá los precios de transferencia, no voy a explicar los préstamos. Todos sabemos que en los préstamos a los paraísos fiscales el 40% son los propios bancos. No voy a andar explicando tampoco la exportación de intangibles, porque eso es la tax inversion, que no tiene nada que ver con la inversión, sino es que pasan las... ¿Puedo nombrar a Irlanda? ¿No se enoja la Unión Europea? No. La Unión Europea además ha sido de una generosidad terrible porque, por ejemplo, el IVA P, que se puso en Brasil como cashback y ese tipo de cosas, siempre lo financió la Unión Europea. Los latinoamericanos tenemos, sobre todo en el sur, tenemos el bolsillo en China, la mente en Estados Unidos y el corazón en Europa. Entonces, quizá aquí Europa tenga algunos de los problemas que tenemos. La otra tenemos la exportación de los riesgos. La segunda es el problema de la competencia entre países. Si hablamos de algo internacional, es competencia entre países. Los americanos suelen decir que los incentivos y todo esto es un takes two to tango. Mentira. Esto es un triángulo amoroso. Cuando yo tengo una multinacional o una empresa que vende en varios países, tengo 3. Tengo 2 jurisdicciones y una empresa. Y ahí se divide en el amor, para que no digan que los tributaristas y los publicanos no somos románticos. Entonces, ¿quién pierde? Dependiendo del poder de cada uno en el triángulo. Esto no es take two to tango, esto es un triángulo amoroso. Y el último punto, ya estaba esto fracasando, y lo vamos a ver de control, y vino la disrupción digital. Y la disrupción digital le agregó al problema de todas las transferencias que teníamos en el mundo real, el mundo digital, y entonces tenemos más without scale. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Presencia en el mercado, Netflix, sin que Netflix esté ahí, o todos los servicios digitales. Sigamos adelante porque no es esto de lo que quiero hablar. Entonces viene, y la OSD, pero en realidad es el G20 y todo lo demás, después de la gran quiebra del sistema financiero occidental, 14 sistemas quiebran en el mundo occidental. Nosotros los sudamericanos ya lo habíamos pasado en el 2000 y los asiáticos ya habían pasado otro tipo de problema. En el 98 dicen vamos a hacer transparencia, porque la transparencia va contra el ahorro, tratando de controlar el ahorro, ¿no? La gente que se va a Suiza, Panamá, Uruguay. Esto es controlar la inversión, de alguna manera que no se le vayan. Y en particular Europa tiene el poder. ¿Por qué Europa es la que empuja todo esto? Porque fue la primera que mató la territorialidad en el impuesto a la renta. El impuesto a la renta personal, excepto en Costa Rica, toda la OECD es renta global, mundial.
En empresas son todos al revés y el fundamental fue Estados Unidos. Entonces pone la regla del IIR, que es cobrar un impuesto mínimo con unos carve-outs, que es un premio a que tú trabajes en el país, y entonces te doy para los tangibles y para la mano de obra, te la cuento 2 veces, vamos a ponerle así, ¿tá? Y la UTPR, que es la que tiene el problema con Estados Unidos, como lo explicó perfectamente y lo discutíamos con Afonso, los Estados Unidos. Porque ahora lo vamos a ver si llego. Y esa es, y después la regla del STR. Pero lo importante es el 15% mínimo, que ahora va a ser sobre utilidad contable. ¿Se acuerdan lo de Takes Two to Tango? ¿Por qué vamos a la contabilidad contable? No vamos a la utilidad fiscal, porque en la fiscalidad los países hacen cualquier cosa y nos engañamos a nosotros mismos. Hacemos la trampa. Sigamos a la que viene. Esta voy a ir rapidísimo porque es cómo se calcula. O sea, usted toma la utilidad, es bastante sencillo, muchas de las cosas más sencillas que hay. Tomo la utilidad, la divido por los ingresos y divido por los impuestos que puedo poner. ¿Ok? Le aplico 2 cosas, hay solo 2 cosas. 1, aplico contabilidad internacional. Ahí tenemos un lío porque Europa aplica un sistema, Estados Unidos aplica otro. Hay 2 grandes sistemas, pero son muy parecidos las normas de contabilidad. Y después la norma GLOBE, que tiene algún lío, que es cómo te permito dar algún beneficio. No voy a entrar en ese detalle porque tendría mucho. De ahí saco esa utilidad, le resto y lo que pague de menos del 15% se lo lleva la casa matriz. ¿Cómo es la UTPR? Es la inversa. La inversa es, si en la casa matriz no llegan al 15%, yo que soy de los países receptores, le lleno. Y ahí Teresa dio el argumento, y yo lo voy a retomar, de por qué Estados Unidos no lo quiere. Pasemos a la otra. Esta es la que más me importa. La primera. Primero, es un gran effort de conseguir reducir toda la ilusión y la cosa de empresas que son enormes del famoso triángulo que yo les decía. La segunda es reconocer que los publicanos nos equivocamos. No podemos controlar el movimiento de BEPS, ni con la Sin Capitalization Rule, ni con los transfer pricing, ni con nada. Y en esto estamos todos en el baile. El Fondo Monetario, la OECD, las multilaterales chicas y la propia academia. Y la tercera, de alguna manera también ayuda, esos 3 beneficios son brutales, de grandes, es que las empresas grandes se abusan de los países chicos. Vienen y dicen, no me pones acá, me voy para otro lado. No me pones allá, me voy para otro lado. Y aquí me voy a un problema que en el fondo la muerte de la territorialidad, de la globalidad, de la corporaciones, que sí está en la empresa, que sí están las personas, perdón, las empresas sí pagan sobre renta global en casi todo el mundo, es porque cuando yo tengo la misma política monetario-cambiaria, el euro, cuando yo tengo la misma política comercial, ¿cómo me diferencio con la política fiscal? Y ahí por eso es que este es un problema que nació, de alguna manera, en la Unión Europea, que tiene muchos otros beneficios. Entonces, vamos ahora a los problemas técnicos. Y los problemas técnicos no pueden opacar este primer esfuerzo de tener un mínimo en renta. Entonces tenemos, lo primero, el impuesto a la renta de las empresas tiene un pecado original. Me decían en Harvard Law, nunca uses cuestiones físicas, usadas sociales. Bueno, yo voy a ir a la parte un poco religiosa. Tiene un pecado original. Primero tiene un problema de eficiencia. Obviamente el impuesto a la renta va contra la eficiencia de las empresas. Es obvio, va contra la inversión. No hay más remedio. Segundo, tenemos un problema del pase del impuesto. El impuesto se pasa para atrás, está el viejo artículo de Harvard del 66 en economía cerrada, o se pasa para adelante. Inclusive se exporta. Hay 2 o 3 estudios excelentes que dicen que Microsoft exporta sus impuestos. Y ahí, ¿esto por qué es? Porque en los 90 se decía que el impuesto a la renta de la empresa era un adelanto del impuesto a las personas. Los que vivimos los 90 sabemos que eso es así. O sea que hay un pecado original. El tercer punto, y no voy a hablar porque está el doctor Méndez, hay un problema jurisdiccional. Estados Unidos te dice, yo no tengo problema que cobres tu 15%, porque Estados Unidos tenía el sistema del crédito, el sistema de renta global. Ahora dice yo, la que no quiero es la UTPR, porque sus empresas no llegan y uno les puede cobrar. Pero en el fondo tiene razón, porque Estados Unidos sí aplica una renta mundial aunque uno no sea residente.
Por eso los marines te dicen, from the halls of Montezuma to the sands of Tripoli. Estados Unidos dice, no tengo problema que tú me cobres tu 15, pero yo tengo problema que tú me cobres a mí. Entonces es un problema teórico importante, no lo voy a discutir estando el doctor Méndez acá. El otro problema es que tiene una serie de problemas. Creamos un problema. ¿Cuál es el verdadero problema de las transferencias y el precio de transferencia y todo eso? Es el arbitraje. Ahora vamos a crear 6 sistemas de renta. Si sale Pilar 1, que no va a salir, si sale Pilar 2, más el sistema de pequeño, más el sistema tradicional, más todos los incentivos, vamos a tener una complejidad brutal de impuesto a la renta. Por eso tenemos que considerar que tenemos que ponerlo como impuesto mínimo. ¿Cuál es el problema de la puesta como impuesto mínimo? A una empresa multinacional que tiene en un país el 20% del mercado, yo le voy a cobrar impuesto mínimo. Pero a una empresa nacional o mini internacional que vende 500 millones, no le cobro. Estoy creando un lío, una inequidad horizontal entre empresas grandes. Y la empresa grande que vende 500 millones de euros, perdónenme, pero hace las mismas cosas que hacen las grandes multinacionales y hacen el profit shifting entre sus cosas o aún de sus beneficios. Entonces, estamos creando 50 problemas a la renta. Segundo, yo diría que tenemos un divorcio entre el impuesto a la renta mínimo y el impuesto a la renta corporativo. El impuesto a la renta lo llevamos a 20% y los impuestos personales los llevamos a 40%. Y eso crea un enorme problema, que lo tiene el Dualen, no voy a entrar, pero crea un enorme problema y un enorme problema de distribución de beneficios. Voy contra Labor, porque el 75-80% del impuesto a la renta personal lo paga Labor y resulta que al capital, nada. Ok, muy bien. La otra, ya termino, hay un problema que no resolvió, porque la OSD es el países grandes y no resolvió el problema de los grandfathers. ¿Qué es no resolver el problema de los grandfathers? Muchos de los países, inclusive Brasil, que tiene la Amazonía, o Argentina, que tiene, más todos los países que tienen zonas francas, en Europa ya se había resuelto el tema de la zona franca. Pero en el mundo subdesarrollado no. Y no resolvió el problema de los grandparents. Ahora parece que lo va a resolver con un sistema, pero no es muy claro. Y hay algunos otros pequeños problemas, como los market tax credit. Y el último problema que me voy a referir es un problema de la nueva institucionalidad multilateral. Aquí voy a hacer, por eso digo que esta vez soy del CIA. Siempre estuvo la academia y siempre estuvieron las empresas. Pero en el fondo, cuando yo era joven y iba a trabajar para Teresa y para Vito, bajo el dominio del Roman Empire, en el fondo, Vito y Teresa, tenía una consistencia, había uno. Hoy tenemos la OSD por su lado, manejando transparencia y BEPS, el fondo manejándonos la macro, Naciones Unidas queriendo ahora imponer otra participación de países más pequeños, pero además con otros impuestos, como el impuesto mínimo, más las pequeñas multilaterales que damos vuelta. Entonces, vamos a tener un mundo un poco complejo, en donde todavía no estamos lidiando con los big boys, que son los que manejan los impuestos, que son las grandes empresas. Entonces, tenemos una institucionalidad un poco complicada. Esa institucionalidad un poco complicada es que ya no tenemos una taxation without representation, que fue el nacimiento de la democracia americana y es la democracia representativa. Ahora vamos a tener, como nosotros llamamos en un paper, taxation by unbalanced negotiation. Vamos a negociar los países grandes y los chiquitos pidiéndole cosas, o bueno, tan chiquitos como Brasil, ¿no? Entonces tenemos ahí un problema, que esto está liderado por una organización ad hoc. Yo cuando iba al fondo, el fondo me daba la plata porque yo tenía un problema de balanza o fiscal. La OSD lo único que me da es un beso o un golpe, ¿no? Entonces, y ahí sumamos a los anteriores. Y por último, como todo esto es nuevo, estamos bajo un proceso de learning by doing. Ustedes se acuerdan, los que están en impuestos, cómo empezó la transferencia. ¿Se acuerdan cuando el intercambio de información? Que es un enorme éxito, un éxito brillante de la OSD y todos los que yo sigo ese proceso porque estoy desde su nacimiento. Del intercambio de información, primero que era con 2 países, después que era con 5, después que estamos en un proceso de learning by doing. En esto estamos en un proceso de learning by doing. Y el segundo punto, o sea,
todo va a ir cambiando. No, te negocio con Estados Unidos, te negocio, voy haciendo pequeñas negociaciones y concesiones para que entren China e India. Y el segundo punto es para los países chiquitos, es un negocio, es un contrato de adhesión. Nosotros no tenemos mucho say. Los países, esto es un negocio de grandes, ¿no? Entonces, y eso tiene su impulso a Naciones Unidas. El problema es tan grande que tenemos que realmente focalizarnos un poco en, primero, definamos, vamos por un impuesto mínimo, tenemos que ir todos. No podemos tener intercambio de información americano, chino y de la OSD. Vamos a ir a un impuesto mínimo, es difícil compatibilizar el CAMT, que es el impuesto mínimo corporativo, porque Estados Unidos tiene un impuesto mínimo corporativo, y el GILTI con esto. Vamos a hacer un lío espantoso y vamos a enloquecer al sector privado. Y hay un último punto, porque no quiero decir que mientras hay guerras en el mundo, tenemos por lo menos 3, logramos cierto acuerdo con el impuesto mínimo. ¿Cuál es el problema? Y con esto termino. Si nosotros vamos a una guerra comercial, olvídate de renta. ¿Para qué quiero renta? No, cóbrame la renta que quieras, pero dame una tarifa. Eso es lo que van a decir los empresarios. Si yo voy a una nueva política industrial y lo voy a hacer por medio de tarifas, porque la guerra comercial termina en bloques, contarifándose entre ellos, todo esto no tiene menos sentido. Volvamos a economía cerrada. Dame tarifa y te pago la renta que quieras. Entonces, estamos en un mundo que no es tan claro cuáles van a ser los beneficios. Muchas gracias. Muito obrigado, Alberto. Então, agora você, Ana Sebreiro, por favor. Tem microfone aí perto de você? Não? Então, beleza. Tem mais algum microfone aqui, por favor? Olá, bons dias. Eu vou falar portunhol também. Eu sou do norte da Espanha, então tenho a Lisboa muito cerca de meu coração. Eu não sei se vou se os intérpretes, espero que possam seguir-me. Eu queria retornar, muitas graças aos organizadores também, é um honor, é um prazer estar aqui. Eu queria retornar aos objetivos que Alberto mencionou ao princípio e que também a Teresa puso quando falava do Pilar 2. E, para mim, há 2 objetivos que queremos chegar, okay, que estão em discussão, não? Por um lado, a restrição do traslado dos benefícios, das utilidades, e com o Pilar 2, a divergência das taxas vão a reduzir-se, ou se reduziria. E o segundo, limitar um pouco a competência fiscal, no resto de bottom, que Teresa também mencionou. E você vai com o teto que tem que pôr no 15% efetivo. Mas Alberto também mencionou, cada país é um mundo, e temos tantos sistemas tributários como países no mundo. Então, a realidade é bastante complicada. E as regras do Pilar 2 são muito complicadas também. E tem um impacto nos custos de cumprimento, mas também da administração tributária. E agora, de decidir o que fazer, não é tão fácil. Há muitos fatores que vão a influenciar na decisão. E deles, a senhora Helena mencionou, a capacidade da administração tributária, não? Há diferentes opções. Então, a hora de tomar uma decisão de que fazer, o país, a capacidade é uma prioridade. E também é quanto vou recaudar, que dizia, quanto está sobre a mesa. E quanto está sobre a mesa não depende do que faz o país solamente. Também depende do que fazem os demais. Não está no nosso controle. E também depende do comportamento das empresas, que muitas se trocaram, já estão em outro planeta agora. E no contexto geopolítico atual é muito mais difícil, porque também entra agora os Estados Unidos, a incerteza, não? Que vai e varia muito rapidamente. O que quero dizer aqui? Eu quero falar, então, de que oportunidades a nível doméstico falar do Pilar 2 podem abrir. E para mim, enfocando-me principalmente
independentemente de Pilar 2 se se implementa ou não se implementa, que podem fazer os países a nível doméstico que têm mais controle, o que se pode fazer. Eu vou concentrar-me nos países importadores de capital, não? E se voltamos ao objetivo, se queremos reduzir este traslado, profit shifting, ¿no? El traslado de beneficios, pues se pode reforçar as medidas BEPS, que Alberto comentou ao princípio. Eu quero concentrar-me também que passa para limitar a competência fiscal, que não é uma recomendação nova do fundo, do banco, de ninguém, são os incentivos tributários. Eu creio que por muitos anos estamos falando da importância de revisitar os incentivos. E agora é uma oportunidade incluso mais grande. Passe o que passe, está sobre a mesa de novo, especialmente em uma situação fiscal que não é muito favorecedora. Eu vou ser um pouco provocante, creio que se diz em português. Também que vendem os políticos, porque há muitos políticos neste momento que prometem e prometem não aumentar os impostos. Não? Há uns níveis de gastos que se disparam e siguen disparándose, uma situação fiscal, e o que se pode fazer? E o povo, a gente em geral, quando é no aumento de impostos, normalmente a taxa. Então, nos incentivos há um margem, um pouquinho de maniobra para tentar aumentar a recaudação. E como sabemos, como falamos de 15% efectivo, o principal motivo de minar a base são estes incentivos. Então, eu creio que há uma excusa maior para analisar de maneira mais integral os incentivos tributários. Não só os incentivos à inversão, obviamente, não só de parte do ingresso que se deixa de percibir, que é muito importante, mas também do lado dos benefícios, porque estamos no Pilar 2, fala de inversão real, não? Temos o cabal de substância, não? E não é uma tarefa fácil, e por a tarde vamos a falar da medição dos incentivos, dos gastos tributários. Mas medir essa inversão, esse emprego, que afinal é o objetivo do incentivo, é muito importante. Não? É outro lado da moneda também. Queremos uma inversão real, queremos não estar dando esses incentivos àqueles que não venderiam, que passam, vamos a empujar para que passem a outro lado, que estén rentáveis e que venham. Senão, é uma transferência de recursos do setor público ao setor privado. E queremos também que seja uma inversão de qualidade, um emprego de qualidade. Não? Então, não só é falar também do desenho destes incentivos, a parte de monitoreo e de controle é muito importante. É algo que em muitos países não está tão presente. É como, em teoria, porque são incentivos, muitas vezes são as vacações tributárias, no tax holidays, como não há muito recaudo, a administração tem recursos limitados, então põe a gente onde pode sacar a recaudação. Então, abre mais oportunidades também de abuso. Mas com as tecnologias que agora temos com digitalização, há também mais oportunidades de poder fazer um seguimento melhor a estes incentivos, com uns sistemas de risco que têm que ser, que podem incorporar algunas características particulares de estos contribuyentes que están recibiendo los beneficios. ¿Qué otras cosas vemos que están a hacer? O imposto mínimo a nivel doméstico también podría ser una opción. O diseño también es importante, porque vemos que muitos destes impostos estão basados em rentas brutas. Não? Passar de renta bruta à utilidade seria importante para diminuir as distorções. E também que seja o imposto de renta acreditável para evitar a doble tributação neste imposto.
quando falamos de créditos, de incentivos, mencionou Alberto, dos créditos reembolsáveis, dos créditos transferíveis. De novo, a capacidade da administração é muito importante, não todos os países têm a capacidade. O Brasil tem muita capacidade, muita informação, mas não todos são assim. Então, é difícil, a vezes, encontramos muitos problemas na devolução, por exemplo, dos impostos, e também de traçabilidade desta transferência de impostos. Não é tão fácil. Então, volto à capacidade da administração tributária para, a hora de decidir que opções implementar. Porque, em alguns casos, para alguns países, certas soluções vão a ser menos custosas que, por exemplo, introduzir o QDMTT. E para terminar, não aplica, por supuesto, o Brasil, mas alguns países também estão considerando, países que têm taxa zero, introduzir uma taxa. E, por exemplo, os Emiratos, que acabam de introduzir impostos sobre a renta, mas especificamente somente para as empresas que estão no âmbito da aplicação, mas abre portas que não estavam antes abertas. E já a última palavra agora sim, são em alguns países, no caso de Brasil, mas muitos países na região têm a cláusula de estabilidade fiscal. Isso significa que há incertidumbre desde o ponto de vista legal, que é muito difícil romper esses contratos, mas também há oportunidades, porque as empresas não são tontas, sabem que se isto passa, vão ter que pagar a algum lado. É importante que o governo se sente com a mesa para ver quais são as oportunidades. Igual querem pagar. As pessoas que se vão aí não têm nenhum link, nenhum vínculo ao país, elas vão a partir, partem. A questão se era uma inversão, igual não era de qualidade que esperávamos. Mas as que têm um vínculo ao país vão a querer quedar, vão a querer pagar o imposto lá. Provavelmente fizeram as contas. Já sabem que é melhor pagar o imposto onde está. O custo de cambiar-se não é tão baixo. Então, para resumir, eu falei de oportunidades que se abrem também, e das opções que estão sobre a mesa, que não é caro ou cruz, que pode chegar a coisas mesmo se vai passar tempo. É muito difícil encontrar uma coordenação, um acordo a nível internacional, que há coisas que os países podem fazer, mientras tanto. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana. Acho que esse microfone aqui está ouvindo? Tá sim. Muito obrigado. Eu vou seguir a sequência aqui que me passaram. Posso estar errado, mas agora eu acho que é o Jaime Quezado que vai falar, não é isso? Muito obrigado, a palavra é sua. Então, aqui o microfone. Muito bem, muito obrigada ao FIB por este amável convite. Eu tive também recentemente em Madrid numa outra ação que foi organizada, dessa vez não sobre tributação, mas sobre investimentos. E, portanto, é um prazer estar aqui e eu vou tentar dar aqui um pouco a perspectiva na área da inovação e do investimento, que foi, penso, aquilo que ficou mais ou menos combinado. Nós sabemos, e o Daron Acemoglu, que é o, como sabem, professor do MIT e atual Nobel da Economia, juntamente com o Simon Johnson, num artigo recente que publicou numa conhecida publicação internacional, falava de que, de facto, os novos processos de decisão de investimento das grandes corporações e das grandes empresas passaram a ter, de facto, novas regras com aquilo que é hoje o mundo da inteligência artificial, com aquilo que é hoje também, de certa forma, o grau de incerteza geoestratégica que passou a existir, e claramente que a questão da tributação é um fator aqui que se coloca. Ele dizia, a esse propósito, que aquilo que eram os fatores críticos de decisão relativamente ao capital e ao talento, que são normalmente fatores essenciais para uma boa decisão de investimento, passaram a estar condicionados, de facto, por estas novas alterações. Vamos ver, um outro autor que eu gosto de citar, que é o Jim O'Neill, a quem se atribui a palavra BRIC, onde está o Brasil. Também num recente texto publicado no Project Syndicate, falava de que existe aqui uma espécie de irracionalidade naquilo que leva
as grandes multinacionais a tomar decisões de investimento. Porque as grandes multinacionais já não são só as multinacionais do mundo ocidental. Se nós tivéssemos esta conversa há 20 anos, de facto, quando se falava em investimento nacional, falava-se nas grandes empresas americanas, nas grandes empresas alemãs, nas grandes empresas francesas, o próprio Brasil, portanto, com a Embraer, nós, como sabem, tivemos cá um investimento importante em Embraer, que agora mudou de dono, mas onde a Embraer também está ligada. Mas, de facto, desde há alguns anos nós passamos a ter grandes investimentos de outros países, da China, da Índia, do Médio Oriente, da Arábia. E, de facto, aquilo que são os critérios que levam essas grandes multinacionais, que têm outras lógicas de decisão, a estarem nos países, passou a ser diferente. E, portanto, onde é que entra aqui o problema da tributação? É um fator psicológico, mas é um fator também importante. Nós, na Europa, temos um caso de sucesso do ponto de vista de utilização da variável fiscal na captação de investimento estrangeiro, que é a Irlanda. A Irlanda decidiu, há muitos anos, de uma forma inteligente, assumir uma estratégia do ponto de vista político e do ponto de vista nacional, de, utilizando a sua fortíssima diáspora nos Estados Unidos, ter uma taxa de rendimento sobre as empresas, portanto, o conhecido IRC em Portugal, portanto, o Imposto sobre a Renda, relativamente competitivo. E com isso conseguiu levar para lá, nomeadamente para Dublin, as grandes multinacionais. Portanto, a Google, a Microsoft, nomeadamente na área das tecnologias, têm de facto essa variante. A Holanda também o fez recentemente. E é, aliás, curioso que muitas empresas europeias, que não apenas holandesas, e o caso de Portugal também, isso acontece, aliás, a doutora Ana Bosch, como diretor, sabe disso também, né? É uma pena nós termos algumas empresas portuguesas de referência que têm a sua sede fiscal na Holanda, né? Penso que não estou errado, pois não, ou pelo menos... Exatamente. Mas, portanto, aqui o tema é um tema muito, muito claro. Aqui o que leva hoje as grandes decisões do ponto de vista corporativo a tomarem, de facto, tem a ver com a percepção de como é que a taxa fiscal pode ser importante para essa decisão. E relativamente à questão do imposto mínimo, ele, de facto, é um fator interessante, sobretudo para aquilo que são as decisões, na minha opinião, do lado das grandes multinacionais que vêm do chamado Novo Mundo, portanto, da Índia, da China, onde, de facto, os critérios de decisão são diferentes. Portanto, quando nós temos uma grande empresa chinesa que decide investir na Europa, e há muitas que o estão a fazer, ou quando decidem investir em África, e há muitas que o estão a fazer, claramente a questão da forma como vão gerir, do ponto de vista dos seus investimentos tecnológicos e dos seus investimentos de inovação, o fator da tributação das pessoas acaba por ser relativamente importante. Portanto, esta ideia de que tem que haver um leveling playing field e uma espécie de competição aberta que seja percepcionada por todos é muito importante. Eu acho que este é um fator crítico que vai ter que ser decidido no futuro relativamente a essa decisão. O outro fator, na minha opinião, e que também é muito importante, tem a ver com a questão de perceber até que ponto é que a cadeia de valor, da geração de valor nas empresas e nos negócios, poderá, de certa forma, introduzir um novo conceito de tributação. Ou seja, e é algo que também, penso eu, que tem vindo a ser discutido em Harvard e em algumas universidades, e que é o seguinte: nós temos, de facto, e penso que isso é claro, a noção de que quando fazemos a cadeia de valor, e o Michael Porter falava disso, dos produtos e dos negócios, a maior parte do valor está na parte final da cadeia, na parte do mercado e da ligação ao mercado. E, portanto, quando as multinacionais decidem investir em diferentes países, é preciso também perceber qual é a parte do valor que elas vão buscar. Se vão buscar valor à parte, a montante, que tem a ver sobretudo com os materiais e com as matérias-primas, isso é muito visível, por exemplo, no caso chinês, que, como sabemos, investiu muito nos últimos anos em África, com uma perspectiva muito clara de tentar aproveitar matérias-primas e recursos disponíveis. E aí há uma questão de tributação. Mas depois, aquilo que é claramente a parte mais importante em termos de valor cooperativo está na parte final da ligação ao mercado. E aí aparece-nos a questão do consumo, a questão da tributação do consumo, a questão dos impostos de valores acrescentados e onde as coisas se colocam. Portanto, eu acho que a questão da cadeia de valor é uma questão muito importante. Eu acho que, como o Michael Porter dizia muito bem quando esteve em Portugal, o Michael Porter fez um estudo sobre a economia portuguesa há 30 anos, que ficou célebre, onde ele, de certa forma, apontou aquilo que seriam algumas pistas estratégicas para a economia portuguesa. E já na altura, de uma forma relativamente discreta, ele dizia que muitos dos setores da nossa economia, e sobretudo aqueles que têm uma presença internacional muito grande, como é o caso das tecnologias,
como é o caso da saúde hoje, e como é o caso, naturalmente, do setor automóvel, com uma fábrica da Volkswagen, teriam no futuro que saber ver como é que iam gerir o processo de criação de valor para eles próprios e as empresas a que estão ligados fazerem essa gestão da tributação. Portanto, eu para terminar diria que, efetivamente, esta é uma questão muito complexa, envolve muitas variáveis, mas há aqui grandes desafios do ponto de vista daquilo que o fator tributação pode vir a ser no futuro, como um instrumento de competição internacional na mobilidade do investimento e, sobretudo, na tomada de decisão por parte de quem investe. Maravilha. Muito obrigado, prezado. Caro Gustavo Brigagão. Vamos lá? Por favor. Quer usar esse microfone aqui? Muito bom dia a todos do painel, a todos os presentes. Como foi falado aqui rapidamente, ontem foi aprovado um projeto no Brasil que determina uma tributação mínima de 10% a todos que tenham ganhos acima de um determinado valor. É uma tributação mínima de dividendos, basicamente. E aí nós nos perguntamos, há alguma similaridade entre essa regra que foi estabelecida no Brasil de tributação mínima de 10% sobre dividendos e a tributação mínima de 15% na tributação Globe? Há similaridades e há diferenças. A primeira delas é de que há a primeira diferença seria de que, olha, nós estamos tributando pelo IRR, pelo método que for escolhido, que o DMTT e o PTR, ou seja lá o que for, nós estamos tributando o lucro, determinando em parâmetros globais qual será a distribuição do lucro mínimo entre uma empresa que seja multinacional e que tenha estabelecimentos espalhados por mais de um país. No Brasil, não. No Brasil, nós estamos fazendo com que haja uma tributação mínima de dividendos. Elas são complementares no Brasil, porque no Brasil nós adotamos o QDMTT, que assegura uma tributação no próprio Brasil de tributação dos lucros. Essa regra também traz para o Brasil a tributação dos dividendos. É uma forma de fazer com que, em vez de tributos de países estrangeiros incidir sobre lucros e sobre dividendos, nós trazemos essa tributação para o Brasil. Preserva-se a tributação. Há outras similaridades, como, por exemplo, a determinação de alíquotas efetivas, tanto numa tributação quanto noutra. No cálculo dos tributos que serão devidos, eu verifico qual é a tributação efetiva que aquele lucro sofreu, tanto na tributação Globo quanto na tributação à vida no Brasil. E também eu tenho uma base de cálculo específica, uma apuração específica, tanto na tributação internacional quanto na brasileira. Existe um sistema paralelo de aferição da base sobre a qual o tributo incidirá. Outra diferença, uma diferença específica que existe em relação a uma tributação e outra é que diz respeito às alíquotas aplicáveis também, a alíquota mínima, que na tributação internacional é de 15% e na tributação interna é de 10%. No que diz respeito aos investimentos estrangeiros, importa aqui verificar como é que essa tributação se dará em relação a investidores que estejam localizados no Brasil. Aí, sob esse aspecto, houve um tratamento diferenciado determinado por essa lei que foi aprovada na Câmara dos Deputados ontem. Esse projeto ainda vai ao Senado, não é um projeto ainda que esteja, não é uma lei que esteja em vigor, é um mero projeto. Deu-se um tratamento diferenciado ao investidor estrangeiro.
Primeiro deles, no caso da retenção na fonte desses 10%, o contribuinte será somente pessoa física. No que diz respeito ao investidor estrangeiro, será pessoa física e jurídica. No que diz respeito à tributação interna, a pessoa física, investidora no país que receba investimentos, receba dividendos, há um escalonamento das alíquotas aplicáveis. No caso do investimento estrangeiro, não. São 10% na fonte e pronto. Quando se verifica o momento em que o tributo será efetivo, qual será o tributo efetivamente devido, deve-se verificar a alíquota efetiva na empresa. A alíquota que representa o tributo que foi efetivamente recolhido pela empresa. Verifica-se a diferença entre este tributo, que representa a alíquota efetiva, e a alíquota nominal de tributação da pessoa jurídica, que é de 34%, em regra. Se o tributo recolhido tiver sido superior a esses 34%, o contribuinte tem direito a um crédito, tanto o nacional quanto o estrangeiro. Uma pergunta que eu faço a mim mesmo é: o que fará o investidor estrangeiro com esse crédito? O que fará o investidor estrangeiro com esse crédito? Talvez a Cláudia possa me responder aí depois, porque um investidor que tenha aplicações no país ainda há de se admitir que ele vá compensar esse crédito com outros débitos. Mas quem tiver um investimento exclusivo, haverá remessas ao exterior? Essa é uma pergunta que eu me faço. Mas, de qualquer maneira, só fechando aqui a minha resposta, qual é o fio condutor que existe entre um sistema ou outro? É trazer para o Brasil, tanto no QDMTT, quanto na tributação na fonte desse investidor estrangeiro, garantindo um mínimo de tributação, tanto uma quanto a outra, o objetivo é de preservar a tributação no Brasil. O meu receio, outro receio que eu tenho, é o de fuga de capitais. Por quê? A tributação dos dividendos no Brasil era isenta até esta norma. Porque nós adotamos, desde 95, nós adotamos uma tributação concentrada na pessoa jurídica. A tributação nos dividendos não existia. Eu pergunto, o que sentirá o investidor em uma empresa brasileira ao saber que os seus dividendos, o resultado do seu investimento, que, quando foi feito, ele não estava sujeito à incidência desse tributo. Existe, no início da discussão do projeto, até os lucros acumulados eram totalmente tributados. Houve uma evolução agora, de forma que o lucro deliberado e distribuído até um determinado período, ele não será tributado. Agora, se for distribuído depois desse período, será. Que, a meu ver, não faz sentido, porque o lucro, o fato dele ser distribuído após esse período, não o transforma em lucro que, a meu ver, fosse elegível a essa tributação. Mas, então, existe um risco sério de que o investidor que fez uma aplicação cujo resultado seria isento, ele passa a ter uma tributação mínima de 10%. Uma tributação, no caso dele, de 10%. A meu ver, quem investiu sai e quem está fora não entra. Esse é o resultado, a meu ver, dessa nova regra para o investidor estrangeiro. Muito obrigado. Bom, eu vou quebrar o protocolo aqui, antes de dar sequência aqui ao professor.
e a Cláudia, eu vou pegar a sua deixa para te fazer uma pergunta que está me questionando aqui. Você fala que pode haver fuga de capital do Brasil. Só 2 países no mundo não tributam dividendos, Brasil e Estônia. E não tem fuga de capital nos Estados Unidos, na Europa e outros países, porque tributa lucros e dividendos. Por que no Brasil vai ter fuga de capital? Olha, em primeiro lugar, eu queria dizer que essa questão de que somente Brasil e Estônia não tributam dividendos, não é verdadeira. Pode ser que, se você fizer uma comparação com a CDE, que tributa, indiscutivelmente, a maioria dos países da OCDE tributam, sim, o lucro produzido na empresa e os dividendos, pode ser que lá seja uma maioria. Mas existe um número muito maior de países que não tributam os dividendos. Eu tenho vários motivos para dizer por que os dividendos não deveriam ser tributados. Distribuição disfarçada de lucros, o contencioso que gerou isso no momento em que você tinha, há 30 anos atrás, a tributação nas 2 pontas, foi enorme. Eu, naquela época, no início da minha profissão, eu tinha um departamento no escritório somente para tratar disso. Eu tenho o lock-in effect, que é o fato de que a empresa não distribui para manter o investimento feito na sua empresa com o objetivo de evitar essa tributação. Eu tenho a complexidade, eu tenho a informalidade, eu tenho a necessidade de compliance muito maior. Enfim, existem vários motivos que justificam isso. Agora, para o estrangeiro especificamente, no momento em que ele faz um investimento que tem uma tributação 0 e ele passa a ter uma tributação de 10%, a meu ver, a frustração é tamanha que ele desiste de investir aqui. Entendeu? Basicamente isso. A gente volta a esse tema aqui na rodada, ainda que, apesar dos aplausos, eu quero dizer que eu sou a favor da taxação de dividendos, tá? Que eu acho super importante. E, sobretudo, quando se faz justiça social, como no Brasil, que você está taxando os mais ricos para poder isentar o trabalhador, que esse não consegue fugir do fisco. Por quê? Porque a renda dele é tributada no contra-cheque. Enquanto o empresário, quando ele recebe um contra-cheque de R$2.000 e ele fica isento do imposto de renda, mas ele recebe o ganho todo dele em lucros e em dividendos, que não é tributado. Então, é muito fácil. Tem direito à réplica, mas deixa eu passar primeiro, a gente volta para esse assunto assim, porque eu gosto da polêmica. Professor Luiz Eduardo, por gentileza, a palavra é sua. Muito obrigado. Deixa numa situação complicada, porque eu ia falar uma coisa e vontade de falar outra agora. Porque fique à vontade, fique à vontade. Em primeiro lugar, só para responder a você diretamente, cuidado. Te enganaram quando disseram que empresário não paga imposto, porque o dividendo não é tributado. Porque existe uma coisa chamada pessoa jurídica, pessoa física. O dia que você der um beijinho numa pessoa jurídica, você vai dizer que são coisas distintas. Porque não existe pessoa jurídica, não existe pessoa física, existe indivíduo. Se o indivíduo paga pela pessoa jurídica, ou se ele paga pela pessoa física, ele paga de qualquer modo. É verdade que alguns indivíduos, por meio de pessoas jurídicas, conseguem ter uma carga tributária baixa por conta de distorções na tributação da pessoa jurídica. Exemplo, lucro presumido. Mas a distorção está no coeficiente do lucro presumido, que para o jornalista, por exemplo, é muito baixo. E deveria ser um jornalista que trabalha sozinho, ter um coeficiente mais alto. Mas esse é um problema de coeficiente da tributação. Agora, uma pessoa jurídica, por exemplo, no lucro presumido, um comerciante, que pegue 8% da sua receita e considere como lucro e tribute, não está nem um pouco baixo. E não há nenhuma razão para tributar depois na pessoa física, se já tributar na jurídica. Então, cuidado quando lhe disserem que empresário não paga imposto, porque ele paga com o bolso da jurídica ou da física ele pagando. Só para terminar aqui.
Mas deixa eu entrar no tema que eu queria falar, que não era este. Por favor, professor, por favor. É que só precisava dar resposta aqui. Gente, ouvindo aqui essa questão da tributação em bases globais, eu fiquei lembrando assim, me veio uma figura que minha mãe usava. Eu sou o quinto filho. E minha mãe falava da idade que Deus esqueceu, que é a adolescência. A adolescência é aquela época que o menino já tem aquele braço longo, o corpo longo, e quando abre a boca fala bobagem. O Brasil passa por uma adolescência. Ou seja, cresceu, é grande em algum ponto, mas quando vê os adultos conversando, quer participar da conversa. E não sabe o que está acontecendo e começa a falar algumas bobagens, algumas coisas que não batem com ele. Era melhor ele continuar como adolescente, continuar brincando com as crianças. Talvez desse mais certo. Então, essa tributação mínima ou coisa parecida, a situação brasileira merece ser questionado o que nós fazemos. Vamos pensar esse tal de adolescente. Como nós tratamos a multinacional brasileira? Vamos imaginar o seguinte, uma empresa brasileira, que eu chamo heróicos, os poucos brasileiros que têm coragem de investir no exterior, resolve participar de um investimento no exterior. Vamos dar um exemplo, aqui estamos em Macau, vamos dizer que em Macau resolva criar uma hidrelétrica. Uma coisa, não sei se existe rio, vamos dizer que sim, eu não conheço a geografia de Macau, vamos admitir que eu coubesse ali. E se faz uma licitação internacional. Olha, quem fizer o investimento aqui, poderá, por 20 anos, operar a hidrelétrica e não vai pagar imposto, porque é interesse de Macau que haja esse investimento. Licitação internacional, haverá certamente um concorrente de Macau, um concorrente americano, um europeu, vamos dar um português, um francês, quem seja, e talvez um brasileirinho. O macauense, quando fizer o seu cálculo, vai falar assim, vai participar, fala assim, bom, vamos verificar todos os custos, tem uma linha assim, tributos. Quanto ele vai pôr? 0. Afinal de contas, ele é de Macau, tem isenção por 20 anos, vai operar por 20 anos, 0. E assim ele vai participar. O europeu, japonês ou o que seja, em toda a Europa nós temos a territorialidade hoje. Ou seja, se eu tenho investimento produtivo, e sem dúvida uma hidrelétrica, ninguém vai dizer que seria de papel, é uma hidrelétrica, eu vou ter a Participation Exemption, então esse português, na hora que fizer o seu cálculo para participar, vai colocar lá tributos, 0. O norte-americano não, eu tenho tributação em bases globais, mas eu tenho o tal do tax deferral, eu posso trabalhar com uma cesta de rendimentos do exterior, eu tributo quando vier com outro rendimento. Vamos ser claros, com um pequeno tax planning, o americano vai por quanto? 0. E o brasileiro? A doutora Cláudia vai dizer, não, o brasileiro, veja, temos um regime fiscal privilegiado. Portanto, temos que tributar imediatamente o lucro, o Brasil tributará imediatamente o lucro, e como é regime fiscal privilegiado, não tem sequer o redutor dos 9%. 34% de imposto brasileiro. O Brasil exporta tributos. Isso eu posso dizer, agora eu vou dizer, é o único. É o único país no mundo que exporta sua carga tributária. Nós temos uma previsão num projeto de lei, colocado no artigo 40, lá dizendo, não, o Brasil vai adotar vai rever a sua regra de tributação em bases mundiais. Típico dispositivo legal, que seria até junho, já passou junho, não tem sanção nenhuma, não aconteceu, não temos notícia, estou deixando aqui a doutora Cláudia, para que talvez ela faça uma promessa em público, está gravando, doutora Cláudia, para ter certeza que nós vamos mudar isso, porque não faz nenhum sentido a nossa tributação em bases globais, ou seja, quando eu encontro uma empresa brasileira que ousa... Gente, o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. Eu viajo bastante, eu tenho dificuldade de encontrar uma empresa brasileira operando globalmente. Dá para contar nas mãos. E talvez uma explicação, haverá outras, mas eu diria que certamente 34% de explicações eu tenho aqui para isso, para falar o que nós estamos fazendo nesse ponto. Daí falamos, não, mas isso está tudo bem, vamos entrar na tributação mínima global, porque agora sim, se alguém tem que tributar, que seja o Brasil tributando. E vamos ser o primeiro da classe, e vamos manter o imposto aqui. Mas o primeiro da classe, como é que quem come rápido come frio? Como é que a história começa? Ou seja, quem come rápido come frio. Por que acontece? O Brasil foi correndo a adotar tributação em bases globais, sem sequer verificar se seus principais investidores teriam o IIR. Sem sequer olhar que a China, que hoje é a maior investidora brasileira, não tem IIR. Sem olhar que os Estados Unidos não tem. Ou seja, nós estamos a título de, se alguém vai tributar, que sejamos nós, ficamos com uma situação que colocamos a empresa brasileira, a empresa que atua no Brasil,
em condição de desfavor em relação a outras empresas, porque ela tem que pagar um imposto aqui no Brasil que outros não têm, porque esperávamos, não, alguém vai adotar IIR. Ou seja, na verdade, o que tínhamos era uma vontade de arrecadar o mais rápido possível, queríamos aumentar a carga tributária e encontramos uma bela desculpa para isso. E agora vemos Pillar 2, desculpe, eu sei que é técnico, Pillar 2, quem estiver assistindo, mas certamente ouviram falar que haveria uma tributação em bases globais, base mínima global, isso é uma coisa mais ou menos sabida, imposto mínimo global, e sabem que depende, o esquema é muito simples, olha, se o país em questão, alvo, não tributa, a jurisdição não tributa, tributa-se na Ultimate Parent Entity, lá em cima. E se lá em cima não tributar, não tem importância, porque alguma jurisdição haverá de haver alguma empresa do grupo que aquela jurisdição irá cobrar o imposto que a jurisdição da Ultimate Parent Entity não cobrou. Então, a ideia é muito simples, em princípio, quem tributa é o país onde ocorre a operação, mas se não tributar, haverá uma tributação lá em cima, na Ultimate Parent Entity, mas se ela não tributar, como seria o caso da China, por exemplo, não interessa. Se esse grupo chinês operar em qualquer lugar do mundo, haverá uma tributação, então alguém haverá de tributar. Até que tio Sam disse, não, eu não concordo com isso. Eu não vou tributar, e ai de quem quiser tributar uma empresa americana quando eu não quis tributar. Impasse, não vai acontecer nada, chegamos a uma solução side by side. Side by side, gente, é aquela geladeira que você coloca lado a lado, um lado você abre e tem congelados, o outro lado você abre e tem comida não congelada, ou seja, uma coisa não conversa muito com a outra. Mas criaram a solução side by side, que basicamente diz o seguinte, olha, não vamos dizer que não haverá essa tributação mínima global, vai haver, mas haverá dois modelos. Um modelo que vale para os americanos e outro que vale para o mundo inteiro. Detalhe, obviamente ninguém vai ter coragem de dizer vale só para os americanos. Então, provavelmente, o que teremos haverá dois modelos, um modelo como o americano e outro como a OCDE. Ora, basta olhar um pouco para verificar que o sistema americano é muito melhor para o investidor. Para começar, no caso da OCDE, se fala em tributação mínima por jurisdição. No caso dos Estados Unidos, global. Ou seja, se eu tiver algum investimento, se eu tenho um pouquinho lá num país com alta tributação, eu posso manter meus investimentos em paraísos fiscais que não tem nenhum pecado por conta disso. OCDE, 15%. Americano, agora vai chegar a 14%. Gente, 1% faz diferença para esses números que nós estamos falando. Ou seja, na verdade, o que vai acontecer é que mais e mais as jurisdições vão tender a adotar, a copiar, dizer, se vale para o americano, eu também quero. Portanto, eu diria que provavelmente o sistema Globe IIR está com dias contados, do modo como está. Ou vai ter que haver uma grande mudança, algum tipo de incentivo que eu não sei qual, para que uma jurisdição adote. Mas lembrando, enquanto isso acontece, nós já temos adotado no Brasil essa tributação mínima, ou seja, enquanto os grandes jogam, nós estamos tendo essa tributação mínima já afligindo empresas brasileiras, empresas que operam no Brasil. Sem falar de desafios jurídicos que vamos ter. E essa, o ministro não está aqui, mas certamente não poderia se manifestar, porque isso algum dia vai chegar a ele. Mas a pergunta fica muito interessante. Eu tenho duas empresas que operam no Brasil. Uma empresa pertence a um grupo que no exterior fatura acima de 750 bilhões. Outra não. A diferença, portanto, é com relação ao controlador. Por conta disso, elas pagarão imposto diferente no Brasil. Uma pagará um imposto a mais. Lembrando, eu falei de controlador, porque essa empresa, embora tenha um controlador, tem outros acionistas que não tem nada a ver com o controlador, é uma empresa aberta, aliás. De repente, essa empresa aberta brasileira, que pertence a um grupo que tem um controlador, mas tem outros investidores, vai pagar um imposto que outras não pagam. Eu não estou tranquilo do ponto de vista constitucional se isso passa por um teste de igualdade. Até agora, a armadilha era, olha, é melhor não questionar, porque se você não pagar o imposto aqui, porque você vai ganhar aqui, esse imposto vai ser pago no exterior. Mas agora, com a notícia de que o imposto não vai ser pago no exterior, voltando, porque o Globe não vai ser implementado, porque não vai haver a UTPR, não vai acontecer. Portanto, as empresas que estão sujeitas ao imposto brasileiro, Cláudia, têm agora o incentivo de ir a juízo com uma questão até bastante simples, igualdade, isonomia. Eu tenho o mesmo lucro que o Gustavo. Por que o Gustavo não paga imposto e eu pago? O que nos faz diferente? Que eu tenho um investidor que pertence a um grupo maior? Isso é critério, Toninho, isso é critério de descrime suficiente? Essa é a questão que a gente vai ouvir daqui a pouco. Muito obrigado. Obrigado.
Obrigado, professor. Cláudia Pimentel, agora a palavra é sua. Você foi citada várias vezes. Vamos ver como é que você vai sair dessa aí. Muito obrigado. A palavra é sua, por favor. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite do FIB para participar desse painel, falar desse tópico tão empolgante, né, professor Schwerer? E estar do lado de pessoas tão qualificadas, né? Eu venho participando, além de ser subsecretária de tributação da Receita Federal do Brasil, eu efetivamente venho participando dessas reuniões na OCDE sobre tributação da economia digital desde 2015. Infelizmente, né, porque Pilar 1 e Pilar 2, desde 2015, não é para fracos, né? E, ao longo todo desse tempo, nós temos discussões com colegas e temos grupos, né, de WhatsApp que a gente está sempre colocando ali os temas, os principais, as principais discussões. E sempre quando a gente acha que aquele grupo vai acabar, não, ele ressurge com toda a força, né? E agora é com essa posição dos Estados Unidos. O Pilar 2, e isso acho que foi bem abordado aí no início pelo Alberto, pela Ana também mencionou, nós temos, basicamente, ali o que estava projetado são 3 pilares, né? São 3, não vou chamar pilar, porque senão vai falar Pilar 1, Pilar 2, não, 3 elementos. Então, para ele funcionar bem, ele tem 3 elementos. O primeiro elemento, é o que é o prioritário, é a possibilidade da própria jurisdição cobrar essa diferença de tributo, esse top-up tax, dentro da jurisdição. Então, esse é o primário. Aí você passa para o segundo elemento. Caso o país não tenha implementado aquele, você tem o segundo elemento, que é o IR, que foi comentado, que ele é dentro da cadeia ali do grupo, de controladora para as controladas, em que há a possibilidade de cobrança dessa diferença de imposto de 15% dentro dessa cadeia. Então, esse é o segundo, digamos, elemento que ele busca garantir que aquela entidade constituinte ela vai pagar 15% em algum lugar. E aí, se esse não funcionar, você tem ali o que a gente chama do cachorro violento, né? Que é o TPR. Quer dizer, ninguém implementou, solta o cachorro. Que aí qualquer país, dentro do grupo, poderia fazer essa cobrança lateralmente desses 15%. Então, esse é o contexto em que sempre foi discutido, né? E aí, quando você olha todos esses elementos, de fato, ele é muito difícil você não ter efetivamente um recolhimento desse top-up tax, principalmente pensando, nós estamos falando de multinacionais grandes, faturamento acima de 750 milhões de euros, com atuação em mais de 100 países, em regra, né? Antes da gente implementar, né, nós não fomos o primeiro da turma, professor Schwerer, a implementar o imposto mínimo. Vários países já tinham implementado. E a nossa preocupação, verificando dados, né, da declaração país a país que nós recebemos, o Brasil recebe, muitos outros países recebem, com dados das empresas que atuam no Brasil, o que já se nota é que essas entidades elas já estão atuando em grupos ou que vão capturar pelo IR. Ah, não, mas os Estados Unidos não implementou. Não interessa. Eu tenho o TPR, eu tenho a diretiva lá europeia, eu tenho vários países que aplicaram. Então, a gente já tinha essa previsão. Tá? É claro que eu estou falando num contexto antes do side-by-side da geladeira, né? Da geladeira que chegou agora em 2025. Então, nós estávamos nesse contexto e nós implementamos com a ideia mesmo de evitar, já que esse imposto é para ser recolhido em algum lugar, ele seja recolhido no Brasil. Afinal, é um país em desenvolvimento, precisamos de mais desses recursos, né? Então, essa foi a intenção, e ele passou a valer a partir de 2025, né? Está vigente. Nós temos, na previsão, nessa mesma lei, da 15.079, a previsão de implementação da compromisso, digamos, né, de
alterar as nossas regras CFC, que efetivamente elas são regras mais ampliadas, né, que são de um escopo mais amplo em regra do que a maioria dos países adotam, né? E a gente implementaria o IR, né? Então, você tem esse compromisso, essa é a ideia do Brasil. E, em relação ao TPR, a gente sempre deixou para fazer uma análise posterior, até porque nós teríamos questionamentos em face da Constituição do Código Tributário Nacional, da possibilidade ou não de implementação no país do TPR. Bom, então, nós estávamos assim, vida feliz, trabalhamos no projeto, professor, né? E, realmente, nesse ano, para a surpresa, né, eu já sabia, né, quando teve a mudança de governo nos Estados Unidos, que o Pilar 1 tinha dias contados. A gente fala que está com o pé na porta, né? A gente tem que esperar ali o pé sair da porta, quem sabe, né, no futuro. Então, o Pilar 1 a gente sabia que ia entrar na geladeira. E o Pilar 2, que já tinha uma coisa acordada mais evoluída, não se, pelo menos, não se vislumbrava, digamos assim, essa demanda tão grande dos Estados Unidos. Como é que está? Eu estava, semana passada, numa reunião da OCDE, para discussão da evolução do Pilar 2, inclusive com representantes dos Estados Unidos e dos outros países, né? Ainda está se discutindo como será essa implementação. O que os países defendem, entre eles o Brasil, é que não tem como a gente ter uma alteração sem fundamentos técnicos e sem que isso seja igualmente aplicado para todos os países que estiverem na idêntica situação. Né? Não temos como, na nossa visão, não, e muitos outros países também defendem isso, até porque a gente teria problemas internamente, de ter uma solução que contemplasse apenas os Estados Unidos. Isso que ainda está em discussão, então eu não consigo dizer, e eu acho que praticamente ninguém consegue dizer exatamente o que vai ter efetivamente até o final do ano, né? Então, a gente está, em relação ao Pilar 2, eu diria que está nesse impasse, né? Possivelmente vem o que vai se estabelecer, talvez sejam critérios técnicos, que a nossa proposta é que seja implementada para todos os países. O que não pode é você ter um tratamento favorecido para multinacionais de um determinado país. Eu acho que isso nenhum país quer. Tem representantes também de Portugal nos Work Party 11, que é o que trata mais tecnicamente disso. E, certamente, eu imagino que também seja uma preocupação de Portugal, né? Em relação aí saindo talvez um pouquinho do assunto, talvez entrando na questão do imposto de renda, se eu puder só abordar rapidamente, realmente o projeto do imposto de renda da pessoa física, ele teve como fundamento a constatação de que, no Brasil, a tributação do imposto de renda da pessoa física ele não é progressivo. Ele é extremamente regressivo e extremamente injusto. O que a gente verifica, segundo os dados da Receita Federal, é que as faixas de renda mais baixas elas têm uma tributação efetiva bastante superior quando você chega nessas faixas de renda mais altas. O que nós constatamos é que uma faixa de renda alta ela paga efetivamente 2,5% de alíquota efetiva, enquanto as faixas, digamos, medianas, né, por exemplo, motorista de ônibus paga 9%, um jornalista paga 11% de alíquota efetiva. Então, o que se constata é uma total descumprimento ali da capacidade contributiva. Não estou dizendo que as altas rendas elas estão utilizando métodos ilícitos, são métodos que são autorizados, mas
De qualquer jeito, esse desbalanceamento ele é bastante gritante. Então, o que foi feito? Para você poder favorecer essas baixas rendas, foi, então, verificado, olha, será que as altas rendas não é para tributar muito, não é para tributar 27,5%, que é a nossa maior alíquota no Brasil. Nós estamos falando de uma tributação efetiva de 10%. Então, se hoje eles têm uma tributação efetiva de 2,5%, nós estamos falando, olha, pague essa diferença de 7,5%, porque é considerado todo o imposto que é pago na pessoa física em relação a essas altas rendas. Então, essa, digamos que foi a construção. O projeto ele não traz só o dividendos, mas eu concordo que o dividendos ele é um componente relevante nisso, é o componente mais relevante nessa tributação das altas rendas, e por isso que eu entendo aqui a colocação tanto do Brigagão como do professor Chueri, né? Em relação aos não residentes, o que se pretende com crédito isso vai ser disciplinado em norma infralegal, mas a ideia é que a empresa ela possa pedir e esse crédito ele pode ser já abatido no fonte do ano seguinte, ou de um dividendo subsequente, ou, sim, restituído ao não residente. Eu acho que essas foram as principais colocações. Eu queria, então, devolver a palavra para dar tempo para o debate. Não, beleza. Até porque o nosso tempo está corrido. Nós vamos ter... Muito obrigado. Nós temos 14 minutos só para o debate. Então, eu vou fazer uma pergunta para o Quezado, porque ele tem o tempo mais corrido. Se a gente se estender muito, ele precisa sair, porque ele tem compromisso. Então, eu gostaria de conversar contigo, com base em tudo que foi dito aqui, o risco do imposto do imposto único vir a desincentivar investimentos produtivos, sobretudo em inovação. Esse risco existe? Isso tira a previsibilidade das empresas? Como o Carlos estava a dizer, as variáveis que hoje determinam os fluxos de investimento internacional são relativamente diferentes do que eram aqui há uns anos. E, de facto, nós hoje temos variáveis completamente diferentes, que têm a ver, como eu disse, com o impacto do digital, inteligência artificial, as variáveis do ponto de vista geoestratégico. E, portanto, naturalmente que, quando as grandes multinacionais equacionam investir num outro país, a questão do imposto mínimo poderá ser equacionada face àquilo que são os outros fatores que estão em causa. Mas, como eu disse aqui, eu acho que é muito importante nós separarmos o tipo de perfil de empresas. Porque uma coisa são as empresas do mundo ocidental, que têm uma cultura de investimento já muito antiga, e que tomaram sempre as suas decisões com base numa racionalidade estratégica que tinha a ver com a conquista de novos mercados, o aproveitamento de fatores competitivos, nomeadamente a mão de obra e algum talento que existia. E, portanto, isso sempre foi, como eu disse há um bocado, e acho que é importante não esquecer disso, o que esteve por trás dos grandes investimentos americanos na Europa, e mesmo no Médio Oriente, e mesmo no Oriente, e das empresas europeias. Em relação às empresas do Novo Mundo, se assim se pode chamar, que de facto têm cada vez mais importância, as chinesas, as indianas, e as próprias empresas do Médio Oriente, nomeadamente a Arábia Saudita e Dubai, de facto as variáveis passaram a ser ligeiramente diferentes. E, portanto, eu acho que a questão do imposto mínimo terá que ser pesada num conjunto de variáveis mais globais e, portanto, sinceramente, não estou a dizer que por causa do investimento mínimo as empresas vão deixar de investir. Acho que há um pacote de decisões onde ele pode estar ou não incluído. E cada caso é um caso, na minha opinião. Muito obrigado, Quezado. Alberto, como é que você vê essa questão, sobretudo hoje que a gente vê as grandes corporações se espalhando pelo mundo e... isso eu não falo só das big techs que estão indo para a Irlanda, mas também de grupos farmacêuticos indo para a Holanda. A gente vê também supermercados portugueses buscando outros mercados para pagar menos imposto. Como é que entra a questão do imposto único aí e essa questão da territorialidade?
La renta mundial corporativa ha muerto. Estados Unidos la mató en el 2017, la terminó de matar, la mató Europa. Y la razón es muy clara. Se compite por impuestos porque tienen la misma política monetaria cambiaria, la misma política comercial, se distinguían por eso y lo tuvieron que cambiar. Eso llevó a que Estados Unidos se pasara a un régimen territorial en la empresa. Ahora, el régimen territorial en la empresa más los cambios tecnológicos nos van a llevar a que el impuesto a la renta va desapareciendo. Estados Unidos tiene 5 puntos de déficit, cobra 1,5 puntos de renta, cobra menos que Guatemala en términos, estamos hablando siempre de producto. Entonces, hay un problema serio que es, yo creo naturalmente en el impuesto mínimo, pero es casi bíblico, ¿no? Es pagar el diezmo o el zakat, para los que venimos de la tradición judío-cristiana es el diezmo, para los que vienen de la tradición musulmana es el zakat, un impuesto mínimo, porque la renta ya es debatible si puede existir, si no es un adelanto. Pero yo creo que hay que poner un impuesto mínimo. ¿Por qué? Porque las farmacéuticas con la tax inversion, pasando todos los intangibles y después cobrando, eso es un problema de los países grandes, de los países desarrollados. No cobran el impuesto a la renta y algo tienen que cobrar. Podemos discutir económicamente si eso tiene razón, si el impuesto no se pasa y se exporta, si el impuesto no se pasa para atrás. Yo soy partidario del impuesto mínimo, pero hagámoslo bien, porque buenas ideas mal puestas son malas. Entonces, es claro que no podemos dejar a China, India y Estados Unidos comiendo aparte. Tienen que venir al redil y buscarse una solución. Como estamos, vamos a crear un lío espantoso, que ya lo tenemos. Porque él habló de las empresas americanas o las empresas chinas que no tienen, y si yo no lo cobro. Bien dijo la señora Pimentel que donde uno se cuele se lleva toda la plata. O sea, donde uno de las empresas, uno que cobre ya se lleva la plata de todos. ¿Cómo va a ser República Dominicana, que tiene el 70% de los hoteles son españoles o franceses y se le van a llevar toda la plata? Lo tiene que poner, lo va a tener que poner o pierde un montón de dinero. Regala, que no es ventaja porque lo van a cobrar en el otro. ¿Dónde para mí está la clave? Hay que buscar una solución. Y la solución tiene que ser de que todos entren en el sistema. Si todos no entran en el sistema, ya estamos aplicando un problema. Si yo tengo una empresa brasileña trabajando en Argentina que vende 500 millones de euros, no está sujeta. Pero una empresa americana sí está sujeta. Ya estoy creando, por definición, una gran diferencia. ¿Cómo se arregla eso? Bueno, nosotros propusimos en el 2022 decir, toda empresa que pase de 100 millones en Brasil, 50 en Argentina, 40 en Paraguay, también paga y está sujeto. Y ahí hago un level de playing field de las empresas grandes que son las que me pueden hacer BEPS, que me pueden hacer Base Erosion and Profit. Y ese para mí es el problema. Hay que tener cuidado cuando yo tengo, y lo mismo con el IVA brasileño, que es, el IVA brasileño es el IVA del futuro, ¿no? Tiene, bueno, yo le llamo el IVA-P porque nosotros cuando lo hicimos le llamamos IVA-P, pero tiene el cashback, soluciona el problema territorial con el dual y además ahora soluciona la parte administrativa con el PIX y el Split System inteligente porque factura electrónica y Split funcionan perfecto para controlar. Pero si yo no lo implemento bien, lo que hago es quemar el instrumento y el impuesto mínimo puede ser quemado. Tengo una esperanza. La Unión Europea, y con esto termino, la Unión Europea, antes de tener este impuesto a la renta, tuvo un impuesto sobre la inversión. Sacó una directiva del ahorro. La directiva del ahorro decía, o retenés o me das la información. Con Clinton iba bárbaro. Llegó Bushito, perdón que le llame Bushito porque es Bushijo, no quiero disminuirlo, ¿no? Qué malo soy, que Bush, euro de guerra, Bush padre, y lo mató. Vino el 2008, se cayó la banca en Estados Unidos, 12% del producto, si yo integro todo, más toda la construcción, y a España pobrecita, y a los países que viven del turismo se le cayó el turismo, 20% del producto en ruinas, y tuvo que ir al intercambio de información. Y lo llevó a Estados Unidos con el FATCA, lo lleva a todo el mundo. Por eso Estados Unidos tiene la delantera, llegó después. No podemos vivir divididos. En el mundo internacional y de los impuestos, todos sabemos, es el triángulo. Alguien va a perder.
si nos peleamos los dos de las jurisdicciones van a ganar las multinacionales. Y eso no es del todo justo. Gracias. Muito obrigado. Ana, me chamou a atenção muito na sua exposição a forma enfática como você ressaltou a necessidade de se rever incentivos tributários. O Brasil, por exemplo, a última conta que eu vi, os incentivos tributários chegam a quase 4% do PIB. E isso cria injustiças. Inclusive, você é obrigado a cobrar mais imposto de alguns setores para dar subsídios para outros. Gostaria que você falasse sobre isso e também sobre esses crescentes empréstimos que entre empresas gigantes, entre bancos, que acabam reduzindo o lucro ao pagar, né? Porque entra como despesa. Então, se você puder falar sobre essas duas questões e de forma rápida, e também para que a gente possa abrir um pouquinho perguntas aqui para o pessoal que está nos assistindo. Por favor, muito obrigado. Obrigada. Eu creo que vou a começar com a segunda pergunta, mas vou aplicar dito que temos na minha região, que os galegos sempre respondem as perguntas com depende. Por que depende? Porque é verdade que muitos países estão reforçando, não, os limites para das regras de sin capitalización, de capitalización débil, ¿no? Pasan o incluyen, además do ratio de deuda, equity, otras limitaciones, como es el caso de la Unión Europea, ¿no? De porcentaje de renta. Mas hay estudios, incluyendo el FMI, que dicen que estas reglas tienen un impacto na inversión y no empleo. Por eso que depende, que é necessário que o país analise as vantagens e os inconvenientes. Eu paro aí com a resposta à segunda pergunta. Com respeito aos incentivos, eu creo que depois do almoço, a última sessão da tarde, vamos a falar dos gastos tributários, está muito relacionado. Eu creio que vou mencionar aí o novo IVA, que eu quero muito, o novo IVA, todos esperamos o novo IVA do Brasil por muito tempo, mas há uma parte ali que por muitas razões queda, não? Podemos igual, porque temos pouco tempo agora, depois na tarde. Muito obrigado, Ana. Bom, agora a gente vai voltar aqui para o tema polêmico, até porque o nosso Gustavo tem a tréplica, né? Tem direito, e eu gostaria de voltar nessa questão do Brasil implementou, né, essa questão do Pilar 2, do imposto mínimo global de 15%, tem essa questão da taxação dos dividendos em 10%, essas duas vertentes, elas se conversam, como é que é? Como é que vai se dar isso? Vamos lá. Obrigado pela tréplica. Eu quero dizer aos senhores, em primeiro lugar, que esse assunto de tributação de dividendos desperta em mim os instintos mais primitivos. Não os demonstrarei hoje aqui, mas já demonstrei antes. Bom, em primeiro lugar, é o seguinte, se se quer alíquota efetiva alta de quem recebe dividendos, que se estabeleça uma margem de lucro maior para aqueles regimes alternativos de tributação. Lucro presumido no Brasil, por exemplo. Mas não que se tribute dividendo, porque existem vários motivos que demonstram o quanto isso é danoso para a economia brasileira. Este projeto é o quarto projeto que se pretende com ele a tributação dos dividendos. Tributa-se por esse método, por exemplo, as sociedades profissionais cujos lucros decorrem da prestação, do exercício de profissões, do trabalho, da mesma forma que se tributa o resultado de aplicações de capital. Ou seja, enquanto um seletista, ou seja, enquanto uma pessoa que tem uma posição de empregado da empresa, ela é tributada a 27,5%, mas não tem os custos inerentes à criação de uma sociedade, todos os custos, o risco, não tem férias, não tem 13º, não tem nenhum dos direitos trabalhistas
quer-se que essa pessoa seja tributada da mesma forma, quando toda a tributação dela ocorre, como disse o professor Chueri, na pessoa jurídica. Não é que se esteja isentando a tributação de dividendo. O que está se fazendo é uma concentração de tributação na pessoa jurídica. Tem duas formas. Ou eu tributo lucro só, ou eu tributo lucro e dividendo, ou eu tributo só o dividendo, só o recebimento, como se dá nas partnerships, que todos aqui conhecem. Tem um pass-through na pessoa jurídica, a tributação se dá na pessoa física. Como eu disse, é o 4º projeto. 3 outros foram apresentados. O último deles, 207 instituições, empresas brasileiras, de todos os ramos da economia, espalhadas por todos os cantos do país, apresentaram 4 manifestos ao senador, que é o senador Ângelo Coronel, que era relator do projeto. Ele engavetou o projeto. Esse projeto não faz bem ao Brasil. Ele fez um sinal assim, como se ele merecesse o lixo. Volta esse projeto agora com uma iniciativa populista, porque a popularidade do nosso presidente estava no chão, em função de medidas outras que ele tomou em relação a outros projetos, o projeto do PIX, por exemplo. A popularidade dele foi lá embaixo, ele criou essa necessidade de atualização do valor sujeito à isenção, num ano em que isso seria inadmissível. Não que não seja justo, mais do que justo. Mas o orçamento, a crise orçamentária pela qual nós passamos, inviabiliza essa correção neste ano. Mas juntou-se o útil ao agradável, porque precisava da compensação. Então, trouxe a tributação dos dividendos. Novamente, eu estive na comissão especial, prestando depoimento como expert witness, eu estive lá demonstrando o equívoco que era a tributação dos dividendos. E aí, o presidido pelo Arthur Lira, inclusive, que é o relator do projeto. O Arthur Lira me faz uma pergunta. Essa pergunta que o meu entrevistador faz, se haverá evasão de capital. Eu falei, óbvio que haverá, em função dos motivos que eu trouxe há pouco. Eu fui atacado pelos deputados governistas de uma forma absurda. Diziam, não, há tratado. Não, desculpem, há tratado. Então, essa tributação vai ser compensada com o que ele deve lá no futuro, no país de residência, onde ele, no momento que ele for pagar o imposto, ele vai poder abater. Há a possibilidade como é que chama? Reciprocidade. Então, vai ter o crédito. Eu saí de lá, eu fui presidente da Câmara Britânica no Brasil. Liguei para a Câmara Britânica, venham comigo. Liguei para a Câmara Americana, venham comigo. Liguei para as 2 instituições que representam as maiores empresas brasileiras, que é a Abrasca, empresa de capital aberto, e o Getap. Venham comigo. Marquei uma reunião com o deputado Lira e disse, deputado, aqui eu tenho 2 instituições que representam 2 países com os quais o Brasil não tem tratado. A reciprocidade não vai se aplicar. Por quê? Porque o Brasil oferece aquele crédito, lembram? Aquele crédito com o qual o contribuinte, investidor estrangeiro, não tem nada o que fazer com ele. Esse crédito vai impedir que o Estado, ou que o país onde ele reside, conceda esse crédito. Ele vai dizer, não, meu filho, você já tem um crédito lá, não vou te dar um crédito aqui. Todas as empresas, todos os 4 participantes, que eram, na verdade, os próprios investidores, disseram, sim, haverá fuga de capitais. Portanto, a minha resposta nem é minha, é dos investidores estrangeiros. Professor Chueri, por favor. Pode falar que ele vai ligar para o senhor. Pode. Agora sim. Olha,
Eu estou ainda preocupado porque quando eu ouvi de um jornalista a ideia de que rico não paga imposto, eu perdoei. Mas eu ouvi da subsecretária da Receita Federal que os ricos pagam 2%. E falei, peraí, agora estou enganado. 2,5% E de fiquei taxa pensando, efetiva. e falei assim, preciso trucar, eu preciso entender, porque vamos tentar entender esses ricos. Ou bem, eles têm investimentos isentos. Provavelmente deve ser, ou seja, letras hipotecárias, debêntures de infraestrutura, ou seja, são investimentos que o próprio governo fala, olha, invista aqui, que eu não vou cobrar imposto. Porque, claro, existe alternativa, vou cobrar o imposto. O investidor diz, bom, se vai cobrar imposto, eu quero um juro mais alto, porque tanto faz para mim se eu vou receber 10 líquido de imposto ou 14 com imposto, tanto faz uma ou outra. Portanto, esta parte eu peço à doutora Cláudia que tire, que pelo menos reconheça que é uma política do governo, fala assim, eu prefiro que o investidor ponha o dinheiro, porque afinal de contas é infraestrutura para o país, e eu não vou cobrar imposto, porque se cobrar imposto eu vou ter que pagar mais juros, e eu vou ter que pagar mais juros de qualquer modo. Economistas, me ajudem com isso para dizer que dá 6 por meia dúzia, uma coisa ou outra, não ajuda muito. Daí pegamos outro. Não, tem aquela parte dos dividendos. Mas voltamos, dividendos, doutora Cláudia, temos a pessoa jurídica pagando, eu peço que considere que a pessoa jurídica pague. E paga muito, paga sobre o lucro, 34%. Ah, não, mas tem JCP limitado a um teto, tem JCP, a alíquota efetiva da pessoa jurídica talvez não seja 34%, mas certamente é muito mais do que 2%. E fico preocupado porque falamos 2% do rendimento ou do lucro, porque é outra coisa. Se eu pegar uma Vale do Rio Doce, 2% do rendimento dela, eu diria que é uma boa parte do lucro dela, porque tem muitas despesas. Ou seja, me parece que esse tipo, doutora Cláudia, desculpe, seja bem claro, esse tipo de afirmação não pode ser feita por uma pessoa na sua posição. Tem que demonstrar. E mostrar qual é a carga tributária que os ricos têm, porque eu não consigo acreditar em 2%, quero ver esse número, porque não é verdadeiro. Aceito, sim, vamos agora, voltando, o liberal, profissional liberal. Existe um problema, Gustavo disse com razão, existe um problema, porque aquele médico que tem o consultório, ele sozinho, de repente o lucro presumido dele é 32% da receita dele, sendo que o lucro efetivo é 80%. Então, precisamos rever o percentual. Já tive 200 não, doutora Cláudia, umas 6, pelo menos, com certeza, chance de falar para a doutora Cláudia, vamos rever o coeficiente do lucro presumido. Sugestão que eu tenho feito a todos os ventos, faço esse fórum aqui. Vamos adotar para serviços, um coeficiente que muda conforme o número de empregados. Ou seja, se o médico tem uma assistente, não é 32%, eu diria 60%, não sei qual é o número, mas bem alto. Agora, se eu tenho uma empresa com 40, 50 empregados, eu diria que os 30% são bem razoáveis como lucratividade. Ou seja, de quebra, eu estimulo a formalização do emprego, dizendo quanto mais empregados você tiver, menor o coeficiente que eu exijo. Consertemos o lucro presumido. Façamos o lucro presumido ser realmente uma boa aproximação da realidade. Não adotemos um único remédio para todos. Mas, daí aos 2%, eu truco. Maravilha. Vamos lá, Cláudia, a palavra é sua. Por favor, retruca. E a gente vai depois abrir para 2 perguntas da plateia, tá? Porque nós estamos com o horário avançado. Por favor, a palavra é sua. Não, só para deixar claro, em primeiro lugar, esse projeto que foi aprovado ontem, né, nós não estamos, na essência, falando da tributação de dividendos. Juridicamente, não é isso. Né? É claro que você pode falar que tem... Por favor, estou no meu momento de réplica. Certo? Então, poderia ser uma opção de mandar um projeto diferente, em que você faz uma reformulação toda do imposto de renda da pessoa jurídica e uma tributação da pessoa física, isso já foi feito no passado com propostas, não muito boas, eu digo, mas já foi feito, poderia, mas não foi opção. O que se resolveu foi fazer uma tributação, se verificar, em relação às altas rendas, tanto que, se nós formos notar, a parcela de dividendos continua isenta, da maioria. A maioria dos investidores, eles permanecem isentos, porque a maioria dos investidores, eles não recebem dividendos no valor de mais de R$ 1.200.000 ao ano. Não recebem, pela nossa data.
Então, falar que ia haver uma tributação de dividendos, esse projeto, não é. Ele está se verificando uma tributação em dividendos que é incluída na base em determinadas situações quando há o que se constata uma altas rendas, né? Efetivamente uma alta renda. Em relação ao não residente, aí eu concordo que, efetivamente, você tem uma tributação dos investidores em 10%, e você tem esse mecanismo para garantir que o investidor, olha, você não vai ser tributado numa alíquota que você não estava com a expectativa de ser tributado no Brasil, que seria 34%. Essa é, digamos assim, que a lógica por trás do projeto, né? É claro que pode ter críticas, entendo aqui as críticas, né? Provavelmente o professor Schwerer recebe mais de 1,2 milhão de dividendos. Então, provavelmente, né? Mas, olha, 10%, professor, é pouquinho. Mas, brincadeira à parte, né? Eu acho que, assim, nós temos que ver que são coisas diferentes, né? Não é, efetivamente, juridicamente falando, uma tributação de dividendos. Nós estamos tributando os dividendos quando, e junto com outras rendas, que também não são tributadas, junto quando você tem, num patamar, que ele seja qualificado como altas rendas. Bom, gente, infelizmente, olha, acabei de saber que não vou poder abrir perguntas para a plateia. Acabei de ser avisado ali. Luísa, pelo menos 2, pode ser? Pode. Então, vamos lá. 2 perguntas. Vamos lá, você tem microfone aí? Meu nome é Antoninho Trevisan e eu também sinto esse enorme impacto animal quando o assunto tributação de dividendos vem à discussão. Por acaso, eu participei da negociação quando houve a alteração com o Everardo Maciel, em 1994. E parece que a história dos acordos não são buscados pela Receita Federal. Ou seja, em 1994, meu caríssimo jornalista, este, então, secretário, Everardo Maciel, muito competentemente, percebia que, ao tributar os dividendos, acontecia, além do Instituto da Distribuição Disfarçada de Lucros, não é? Havia, vocês veem que as multinacionais do Brasil são ávidas em dizer que estão há 30, 40, 50 anos no Brasil, tendo prejuízos. Aí a população chora e diz assim, olha, como eles são fantásticos. Não, eles não são fantásticos. Eles fogem à tributação fazendo transferências de matérias-primas a preços superavaliados para não ter lucro. Por que não ter lucro? Para não pagar dividendos. Portanto, esse instituto desnorteou o sistema de arrecadação de tributos e o secretário, então, inteligentemente, fez o quê? Pegou, a pergunta vem. Mas eu tenho que dizer mais uma coisa ainda, como contador e auditor. Você não disse. Havia a chamada participação recíproca, ou seja, para não pagar dividendos, o que eu faço? Eu pego e aplico o valor equivalente, ou diferentemente, naquela que é a minha controladora, ou seja, controlada passava a ser investidora da controladora. Um absurdo do ponto de vista contábil. Gerava o que se chamou de participação recíproca. Um inferno astral. A Vale do Rio Doce levou 2 anos a mais para ser privatizada para anular as participações recíprocas causadas pela distribuição de dividendos, a tributação de dividendos. E a alíquota era de 24%. E aí se negociou, isso é importante dizer, para se estabelecer a não incidência dos dividendos, se aumentou a alíquota do imposto de renda sobre o lucro tributável das pessoas físicas de 24% para 34%. Ou seja, gente, o imposto que antes era pago para aquele que recebia os dividendos foi incorporado na alíquota nova do imposto de renda sobre a pessoa jurídica. Então, a discussão ela tem que ser completa, senão todo mundo vai fazendo como você fez. Olha, socialmente, um absurdo, quem recebe dividendo não paga imposto. É uma bobagem, porque não foi estudar a história do sistema tributário. Eu só queria adicionar isso, porque eu fico muito nervoso com esse tema, porque, como auditor, eu acabei tendo muito trabalho à época para desfazer as participações recíprocas.
Bom, a Cláudia quer falar, se eu por puder só favor. complementar. Não, realmente, DDL, você não tendo a tributação de dividendos, você deixa de ter a DDL. Mas o que a gente tem hoje é uma redução indevida, artificial, da base de cálculo da pessoa jurídica para fugir da tributação de 34%, que ela é alta. Então, o que você tem? A mesma exportação, aí, a mesma transferência de bens que eu tenho para mim controlada, eu continuo tendo, só que não é questão de ser lucro. Eu transfiro para ter uma despesa nessa empresa e jogo para outra, entendeu? E aí, eventualmente, ela tem uma outra forma de tributação, ou ela está lá fora, entendeu? Então, a questão da DDL, a questão... e a gente resolveu, não vai ter DDL. Não, mas hoje a gente tem outros problemas de redução da base de cálculo. Só um pouquinho lembrar isso, concordo com você na DDL, mas não quer dizer que nós vivemos no mundo perfeito. E só lembrando que, quando houve a redução do doutor Everardo, não houve, pelo menos fizemos todo o levantamento na Receita Federal, não houve elevação da alíquota. A alíquota já era 25% na pessoa jurídica e ela se manteve em 25%. Eu já pedi, porque eu vejo, repetirei isso no Congresso, né? E aí eu já pedi, por favor, me mandem para a Receita Federal, porque a gente gostaria de saber de onde tiraram isso. Não, CSLL já tinha. CSLL é da Lei 7689, de 70... Não, e 9%. Não, então, mas não teve aumento da alíquota do IRPJ nem da CSLL, já era 9%, na Lei 7689, que eu quero dizer que não houve um aumento de uma carga global. E aí, às vezes, eu vejo o pessoal falar, mas houve aumento de arrecadação de IRPJ. Houve porque lançaram Simples, teve uma série de alterações que é difícil a gente dizer, atribuir isso à questão, porque agora isentou, todo mundo passou a pagar IRPJ. Não sei, pode ser outras razões, só para esclarecer um pouquinho. Só uma frase. Só uma frase que é a seguinte: as patologias não devem orientar as regras. As patologias devem ser tratadas à parte e as regras que são salutares mantidas. Quanto ao Everardo Maciel, que é um grande amigo, na época em que foi, no projeto anterior, quando foi proposta a volta da tributação dos dividendos, ele e mais outros 2 ex-secretários, os últimos secretários de 3 governos, Fernando Henrique, o Lula e o Dilma. 3 secretários. Bolsonaro. Everardo Maciel, Rachid e Marcos Sintra. Os 3 publicaram uma carta dizendo que eram totalmente contrários à tributação de dividendos. Bom, eu quero dizer que em nenhum momento eu disse que que empresa não paga imposto. Eu só disse que os mais ricos pagam menos impostos do que deveriam. Então, é fake news dizer que eu falei que empresário não paga imposto. É diferente. Eu estou falando de mais ricos. Tanto é que, lá no projeto que foi aprovado ontem, isenção para quem ganha até R$5.000 por mês e taxação dos mais ricos. Tem um limite de renda que vai ser tributado. Foi só isso. Infelizmente, o tempo acabou. Eu queria agradecer aqui a Ana Sebreiro Gomes, muito obrigado. Alberto Barrex, muito obrigado também. Gustavo Brigagão, Luiz Eduardo Schuri e Cláudia Pimentel, obrigado. Foi uma aula estar aqui com vocês. E acho que a gente vai encerrar aqui o mestre de cerimônia. Acho que eu já antecipei ele, tá? Muito obrigado.